Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Hoje vamos trabalhar a parte aí de coesão e coerência, são extremamente importantes aí no texto dissertativo argumentativo, né, como formas aí de organização, de entender a progressão do tema e tudo mais. O que é coesão? A coesão é a utilização de estruturas que conferem uma linearidade que facilita a leitura e constrói um sentido interno ao texto. Assim, a coesão garante uma harmonia ao texto, possibilitando que o leitor perceba a conexão entre todas as partes do texto e a forma com que as ideias são expostas. Então, você tem toda essa parte aí de uma linearidade, de uma organização dentro do seu texto, em que você busca ali a harmonia para ele. Então, dentro desse estudo da coesão, a gente tem todas as questões ali que partem da gramática, né? Então, eu vou perceber quando tem uma concordância nominal, concordância verbal, uma regência, a ideia dos parágrafos, né? Você perceber essa questão da acentuação, da ortografia, de como você coloca ali a questão dos parágrafos, da margem, tudo isso faz parte da coesão dessa organização. Então, para isso, a gente tem, né, dentro do texto, os elementos de referência que são chamados de endofóricos. Então, as anáforas vão justamente retomar alguma parte anterior do texto. Então, sempre que a gente falar em termo anafórico, ele vai falar do termo anterior, que vai retomar a parte anterior do texto, e sempre as catáforas, que é o sentido ali catafórico, ele vai antecipar algo que ainda está por vir, ou seja, algo posterior. Então, quando eu observo aqui, João e Maria foram aprisionados pela bruxa, você tem João e Maria, que ali constitui o meu sujeito. Quando eu coloco essas crianças, quem são essas crianças? É justamente ali João e Maria. Mas para que não tivesse essa repetição, ele troca ali por essas crianças. Então, ele traz essas crianças foram trancadas em uma gaiola. Ele usa essas justamente para substituir a palavra, né? Essas crianças, ele substitui João e Maria, que foi dito anteriormente. Se algo foi dito anteriormente, a gente tem, então, a ideia anafórica, certo? Se a gente tivesse algo que ainda seria dito, né? Você teria o sentido aí catafórico. Então, João e Maria foram aprisionados pela bruxa, essas crianças quem? João e Maria. Minhas metas para a vida são estas. Perceba que você tem o estas, que é o pronome, e os dois pontos que virão depois. Se você tem minhas metas para a vida são estas, os dois pontos, eles dão uma ideia de algo que ainda vai vir. Se algo ainda virá, é a ideia catafórica. Então, esse estas só está antecipando a informação que ainda vai ser escrita, que ainda vai ser colocada aí para vocês. Minhas metas para a vida são estas. Quais são? Plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro. Então, você tem o quê? Todas as ideias, né, são catafóricas. E percebam que, além disso, você tem ali uma simetria, você tem ali um paralelismo, que é plantar, ter e escrever. Então, está tudo organizadinho, certinho. Certo? Então, retomando, quando a gente fala de elementos de referência dentro do texto, são chamados endofóricos. Nesse estudo endofórico, a gente vai ter a anáfora, que é tudo que vai retomar o texto, e a catáfora, que vai antecipar ainda o que está por vir, ou seja, uma ideia posterior. O que são os mecanismos de coesão textual? Os mecanismos de coesão textual são elementos utilizados para criar essa harmonia entre as partes presentes dentro dos textos. E eles vão ser classificados em 5 tipos. Então, quando a gente estuda a coesão, você já sabe que a organização é a harmonia do texto. E nesse estudo, nós temos a coesão, que é chamada de referencial. A coesão referencial vai se desenvolver através de 3 modos básicos. Então, a gente tem pessoal, demonstrativa, depois comparativa. E aí eu vou falar para vocês. Essa coesão referencial pessoal, ela vai vir do nome pessoa, né? Então, ele traz o exemplo. A humanidade é masculina e o homem define a mulher não em si, mas relativamente a ele. Ela não é considerada um ser autônomo. Simone de
Belvoir, não sei falar essa palavra, em o segundo sexo. Os pronomes ele e ela fazem referência aos termos anteriores, homem e mulher, referência pessoal anafórica. Então, o que a gente tem ali? A humanidade é masculina e o homem define a mulher não em si, mas relativamente a ele. Então, a ele o quê? Ao homem, e ela não é considerada um ser autônomo. Ela quem? A mulher. Então, tudo que parte de uma referência pessoal anafórica é do termo anterior. E se é referência pessoal, ele está falando da pessoa. Quais são as pessoas que a gente tem aí? Quando ele fala de masculina, você sabe que ele está falando de homem. Quando ele fala de mulher, ele está falando no sentido dela, né? Então, ele para o masculino, para o homem, e mulher no feminino, ela. Então, ele faz esse sentido anterior. Para isso, ele precisa ter citado anteriormente. Já na demonstrativa, não sou nada. Nunca serei nada. Não posso querer ser nada. A parte disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Fernando Pessoa, Alberto Caeiro, em A Tabacaria. Isso que a gente tem, não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. A parte isso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Então, isso ali está fazendo referência a uma informação que foi dada também anteriormente. Se é anteriormente, também é uma referência anafórica. Mas por que demonstrativa? Porque o pronome demonstrativo, ele vai fazer o quê? Você tem o esse, você tem o essa, o isso, o aquele, o aquela, o aquilo, o este, o esta e o essa. Este, esta, isto, esse, essa, isso, aquele, aquela, aquilo. Então, todos são pronomes demonstrativos. Quando ele fala isso, ele está fazendo referência a termo anterior, que é também chamado de demonstrativo. Já na questão anterior, sobre homem e mulher, quando ele troca por ele e ela, o ele e ela são pronomes pessoais do caso reto. Então, a gente vai perceber também pelos nomes ligados aí à língua portuguesa. Já na comparativa, vem da palavra comparação. Então, comandar muitos é o mesmo que comandar poucos. Tudo é uma questão de organização. Comandar muitos é o mesmo. Então, o mesmo ali está fazendo referência à equivalência ou uma igualdade, uma comparação entre os termos, que é o primeiro, que é comandar muitos, e que vem depois, que é comandar poucos. Então, você trouxe ali uma referência comparativa endofórica. Endofórica, porque o nome desse estudo é o sentido endofórico. Quando a gente fala que comandar muitos é o mesmo que comandar poucos, então ele está comparando tanto a ideia de comandar muitos com a ideia de comandar poucos. Então, você tem uma comparação de igualdade, uma comparação de equivalência, que é a mesma coisa, é o mesmo nome, tanto a equivalência quanto a igualdade. Então, percebam que essas palavras trazem sentidos para o texto, no sentido da coesão referencial. Já quando eu falo de substituição, eu tenho que a substituição de um termo por outro de mesmo valor auxilia na coesão, impede o quê? A repetição dos termos. Então, tudo que foi repetido nesse texto, ele vai fazer com que ele fique coeso. Então, você podendo não repetir, será muito melhor, né? Então, a substituição de um termo por outro, de mesmo valor, vai auxiliar nessa coesão. Pode se dar em relação aos nomes, como visto anteriormente na referência pessoal anafórica, mas também pode ser verbal. Então, você tem a substituição, que ela pode ser verbal, uma substituição frasal. Quando eu falo de substituição verbal, eu vou justamente falar do verbo. Quando eu falo de substituição frasal, eu vou falar sobre o estudo da frase. Então, a ideia lá do verbal. Ana Cláudia estudou para a prova do concurso. Mariana fez o mesmo. Qual foi a ação aí que ela fez? De estudar. Mas aí houve ali uma situação de substituição. Justamente para que não repetisse o verbo estudar, lá na oração em que tem Mariana, você trouxe o quê? Mariana fez o mesmo. Qual o mesmo? Estudar. Então, essa ação de estudar é realizada por ambas as pessoas. Só que, no entanto, aí, o verbo fazer na segunda oração vai ser utilizado como substituto desse verbo estudar, para que não houvesse essa repetição. Então, Ana Cláudia estudou para a prova do concurso. Ótimo. Mariana fez o mesmo. Qual é o mesmo? O que ela fez? Ela também estudou para a prova. Só que para não colocar Mariana estudou também, ou Mariana estudou bastante,
ele trouxe o verbo fazer, que tem esse mesmo sentido de estudar, para que não tivesse essa repetição. Quando ele já traz Maria foi ao parque, João também, houve ali também uma substituição do foi ao parque, de uma ideia frasal. Então, quando ele traz Maria foi ao parque, João também o quê? Ele foi ao parque. Mas você consegue utilizar isso também para substituir a ideia de ter ido ao parque. Na elipse, gente, a palavra elipse ela já traz uma omissão do termo. Então, sempre que vocês ouvirem sobre elipse, você tem justamente uma omissão do termo. E o que trata aí essa omissão? A elipse é uma figura sintática que tem por objetivo evitar a repetição de um termo. Atua como um elemento de coesão. O termo da elipse é suprimido sem que o sentido se perca. Então, ele fica subentendido. De alguma forma, quando eu leio aquela frase, eu consigo subentender, eu consigo tentar lembrar que ela, de alguma forma, está oculta. Então, falta uma palavra ali, né? Então, quando eu falo elipse pessoal, Natália não foi bem na prova e ficou triste, Natália não foi bem na prova e espaço ali ficou triste. E o quê? E ela. Então, para que não tivesse essa repetição de Natália novamente, você conseguiria saber que ela ficou triste. Ela não foi bem na prova, certo? Então, também, assim como tem na substituição, a elipse ela pode ser pessoal, verbal ou frasal. Então, percebam. Natália não foi bem na prova e ficou triste. Natália não foi bem na prova e quem? Ela. Ela é pessoal. Ficou triste. Então, está ocorrendo uma elipse ali de pronome pessoal ela. Já na verbal, João Pedro foi para a escola e depois para a academia. E depois foi para a academia. O foi, gente, ele foi substituído, foi omitido, né? Houve uma omissão do termo. Se não aparece ali o foi, é porque houve uma omissão. E nessa omissão você tem a chamada elipse. João Pedro foi para a escola e depois foi para a academia. Então, ocorreu a elipse do verbo ir, né? Quando você coloca foi, é porque ele está conjugado.